Arthur Power, O Corpo Astral. A vida depois da morte, princípios. Nunca se insistirá demais no fato de que não ocorre nenhuma mudança no homem ao morrer. Ao contrário, ele permanece depois da morte exatamente o que era antes, a não ser que já não possua corpo físico. Tem o mesmo intelecto, a mesma disposição, as mesmas virtudes, os mesmos vícios. A perda do corpo físico não faz dele um homem diferente do que faria a remoção de um sobretudo. Ademais, as condições em que ele se encontra são aquelas que seus próprios pensamentos e desejos criaram para ele. Não há recompensa nem castigo vindos do exterior, mas somente o resultado real do que ele próprio fez e disse, pensou enquanto viveu no mundo físico. A proporção que seguirmos com a nossa descrição da vida astral, depois da morte, será observado que os fatos verdadeiros correspondem com exatidão considerável à concepção católica do purgatório e do Hades, ou inferno dos gregos. A ideia poética da morte como um nivelador universal é um simples absurdo nascido da ignorância, porque na realidade, na vasta maioria dos casos, a perda do corpo físico não faz qualquer diferença no caráter ou intelecto da pessoa. E há, portanto, tantas variedades de inteligência entre os chamados mortos como entre os vivos. Esse é o primeiro e mais notável fato a observar. Depois da morte não há uma estranha vida nova. Mas uma continuação sob certas condições modificadas da vida presente no plano físico. Tanto é esse o caso que um homem, ao chegar ao plano astral após a morte física, de forma alguma sabe que está morto, e mesmo quando compreende o que lhe aconteceu, nem sempre de início compreende em que o mundo astral difere do físico. Há casos em que as pessoas consideram o próprio fato de ainda estarem conscientes como prova absoluta de que não morreram. Isto se dá a despeito da muito exaltada crença na imortalidade da alma. Se um homem jamais tinha ouvido algo sobre o plano astral em sua vida, provavelmente irá sentir-se mais ou menos perturbado pelas condições totalmente inesperadas em que se encontra. Finalmente aceita essas condições que não compreende, pensando que são necessárias e inevitáveis. Observando os novos mundos, ao primeiro olhar, ele provavelmente vê muita pouca diferença e supõe estar contemplando o mesmo mundo de antes. Conforme vimos, cada grau de matéria astral é atraído pelo seu grau correspondente de matéria física. Se, portanto, imaginássemos que o mundo físico deixou de existir sem qualquer outra modificação fosse feita, ainda teríamos uma perfeita réplica daquele mundo na matéria astral. Consequentemente, um homem no plano astral ainda vê paredes, mobiliário, pessoas, etc., com os quais estava habituado, delineados tão claramente como sempre pelos tipos mais densos de matéria astral. Se, contudo, examinando bem de perto esses objetos, perceberá que todas as partículas são visíveis em rápido movimento e não apenas invisíveis, como no plano físico. Mas como poucos são os homens que observam de perto. Um homem que morre muitas vezes não sabe de início que houve nele alguma modificação. Assim, muitos deles, especialmente os dos países ocidentais, acham difícil acreditar que estão mortos, simplesmente porque ainda não veem, ouvem, sentem e pensam. Sentem e pensam. A compreensão do que aconteceu provavelmente se irá esclarecendo aos poucos, conforme o homem descobre que, embora possa ver seus amigos, nem sempre pode comunicar-se com eles, às vezes dirigindo-lhes a palavra. Mas eles não parecem ouvir, tenta tocá-los e percebe que não fez impressão neles. Mesmo então, durante algum tempo pode persuadir-se de que está sonhando, porque em outras ocasiões, quando seus amigos estão adormecidos, mostram-se perfeitamente conscientes dele e com ele falam como outrora. Aos poucos o homem começa a compreender as diferenças entre sua vida presente e a que viveu no mundo físico. Por exemplo, depressa compreende que para ele já não existe dor nem cansaço. Descobre também que no plano astral os desejos e os pensamentos expressam em formas visíveis, embora essas formas sejam compostas em sua maior parte de matéria mais fina daquele plano. E conforme
sua vida continua, tais condições se fazem cada vez mais pronunciadas. Ademais, embora um homem que está no plano astral não possa atualmente ver o corpo físico de seus amigos, ainda assim pode ver e ver seus corpos astrais consequentemente. Sabe quais são seus sentimentos e emoções. Não será capaz necessariamente de seguir em pormenores os acontecimentos de sua vida física, mas terá imediata percepção quanto a sentimentos tais como amor, ódio, ciúme e inveja, porque eles se expressam através dos corpos astrais de seus amigos. Assim, embora os vivos muitas vezes pensam ter perdido, morto, os mortos nem por um só momento estão sob a impressão de que perderam os vivos. Um homem de fato vivendo em seu corpo astral após a morte é mais fácil e profundamente influenciado pelo sentimento de seus amigos que estão no mundo físico do que quando estava na Terra, porque não tem o corpo físico para abafar suas percepções. Um homem num plano astral não vê atualmente toda a contraparte astral de um objeto, mas a porção que pertence ao subplano particular no qual ele se acha em tal momento. Ademais, um homem de forma alguma reconhece sempre a contraparte astral de um corpo físico, mesmo quando o vê. Habitualmente precisa de considerável experiência antes de poder identificar com clareza objetos. E qualquer tentativa que faça para tratar com eles tende a ser vaga e imprecisa. Exemplos disso são muitas vezes vistos em casas assombradas onde pedras são atiradas ou movimentos vagos, incômodos de matéria física têm lugar, frequentemente sem compreender que não tem necessidade de trabalhar para viver, comer, dormir, etc. Um homem, após a morte, continua a preparar e consumir refeições criadas inteiramente pela sua imaginação, ou chega mesmo a construir uma casa na qual possa viver. Registrou-se um caso em que um homem construiu para si próprio uma casa, pedra por pedra, cada pedra sendo criada separadamente pelo seu próprio pensamento. Ele poderia, naturalmente, com o mesmo esforço, ter criado toda a casa de uma vez. Eventualmente foi levado a ver que, já que as pedras não tinham peso, as condições eram diferentes da que prevaleceram na vida física. E assim foi induzido a investigar um pouco mais. Da mesma forma, um homem novo nas condições da vida astral continua a entrar e sair de um aposento por uma porta ou uma janela, não compreendendo que pode passar com a mesma facilidade através das paredes. Pela mesma razão, ele caminha sobre a terra, quando poderia muito bem flutuar através do ar. Um homem que durante sua vida terrena tomou o conhecimento pela leitura ou outra forma qualquer das condições gerais da vida astral, encontra-se depois da morte naturalmente em terreno mais ou menos familiar e, consequentemente, não se sente perdido sem saber o que fazer de si mesmo. Mesmo uma imprecisão, mesmo uma apreciação inteligente do ensinamento oculto sobre o assunto, com a experiência tem indicado e de grande vantagem para um homem após a morte, e chega a ser vantagem para um homem que apenas tenha ouvido falar das condições da vida astral, mesmo quando tenha considerado tais ensinamentos como uma das muitas hipóteses e não tenha avançado no estudo deles. No caso de outros que não tiveram a fortuna do conhecimento do mundo astral, seu plano melhor é avaliar a situação, empenhar-se em ver a natureza da vida que tem diante de si e tratar de fazer dela o melhor uso possível. Além disso, fariam bem se consultasse um amigo mais experiente. As condições de vida a que nos referimos assim constituem o Kamaloka, literalmente o lugar ou mundo de cama ou desejo, o limbo da teoria escolástica. Em termos gerais, Kamaloka é a região povoada por entidades inteligentes e semi-inteligentes. Está repleta de formas de coisas vivas, tão diferentemente umas das outras como um fio de capim difere de um tigre difere de um homem, existindo naturalmente muitas outras entidades que ali vivem, além de seres humanos mortos. Essa região interpenetra o mundo físico e é interpenetrada por ele, mas os estados e matéria dos dois mundos sendo diferentes, eles coexistem sem que as entidades de cada qual sejam conscientes umas das outras. Somente sob circunstâncias anormais, a consciência na mútua presença pode surgir entre os habitantes daqueles dois mundos. Kamaloka divide-se assim uma localidade distinta, mas é separada do resto do plano astral pelas condições de consciência das entidades que lhe pertencem, sendo essas entidades seres humanos que descartaram seus corpos densos e etéricos, mas ainda não se desvencilharam de Kama
isto é, da natureza passional e emocional. Esse estado também é chamado preta louca, sendo uma preta um ser humano que perdeu seu corpo físico, mas ainda está oprimido pela vestidura de sua natureza animal. A condição cama louca é encontrada em cada subdivisão do plano astral. Muitos dos que morrem começam por ficar num estado de considerável inquietação, e há outros que sentem um verdadeiro terror quando encontram as formas de pensamento que eles e seus iguais têm estado a criar durante séculos. Pensamentos sobre um demônio pessoal, uma entidade colérica e cruel, o castigo eterno, ficam com frequência reduzidos a um lamentável estado de medo e podem passar longos períodos de agudo sofrimento mental antes que possam libertar da influência fatal de tão tolas e supremamente falsas concepções. Deve-se, contudo, com franqueza, dizer que é apenas entre as chamadas comunidades protestantes que esse terrível mal assume em sua mais grave forma. A grande Igreja Católica Romana, com a sua doutrina do purgatório, aproxima-se muito mais da verdadeira concepção do plano astral e dos seus membros. Em todo caso, compreende que o estado em que se encontram logo depois da morte é apenas temporário e que a eles compete sair deste estado o mais depressa possível, através de intensa aspiração espiritual. Ao mesmo tempo, aceitam o sofrimento com que possam deparar como necessário para apagar as imperfeições do seu caráter, antes de poderem passar para mais altas e brilhantes esferas. Vemos assim que, embora o homem possa ter sido ensinado pela sua religião sobre o que deve esperar e como viver no plano astral, na maioria dos casos tal coisa não foi feita. Consequentemente, uma grande quantidade de explicações se faz necessária em relação ao novo mundo em que se encontram. Mas depois da morte, exatamente como antes dela, há alguns que atingem uma apreciação inteligente do fato da evolução e que, compreendendo algo sobre a sua posição, sabem como tirar proveito dela. Hoje, muitas são as pessoas vivas e mortas que estão empenhadas em cuidar e ajudar os que morreram, ignorantes da verdadeira natureza da vida após a morte. Infelizmente, contudo, no plano astral como no plano físico, os ignorantes raramente estão dispostos a aproveitar o conselho e o exemplo dos que sabem. Para um homem que antes de morrer fisicamente já se relacionou com as verdadeiras condições da vida no plano astral, uma das mais agradáveis características daquela vida é a sua tranquilidade e completa libertação das necessidades imperiosas, tais como comer e beber, que tornam pesada a vida física. No plano astral, o homem é realmente livre para fazer o que quiser e passar seu tempo como escolher. Como já dissemos, um homem que morreu fisicamente está continuamente recolhendo-se em si próprio. Todo o ciclo de vida e morte pode ser comparado a uma elipse, da qual apenas a porção mais baixa passa para o mundo físico. Durante a primeira parte desse ciclo, o ego se está adiantando para a matéria. O ponto central da curva deve ser o ponto médio da vida física, quando a força do ego alcançou o máximo de sua expansão e se volta para começar o longo processo de recolhimento. Assim, cada encarnação física pode ser vista como uma projeção do ego, cujo habitat é a parte mais alta do plano mental, dirigido para planos inferiores. O ego põe fora a alma como se ela fosse um investimento e espera que esse investimento traga de volta um acréscimo de experiência, que deverá desenvolver nele novas qualidades. O trecho da vida após a morte passada no plano astral é posterior, portanto, o de período de recolhimento para a volta ao ego. Durante a última parte da vida física do homem, seus pensamentos e interesses são cada vez menos dirigidos para assuntos meramente físicos. Da mesma forma, durante a vida astral, ele dá menos atenção à matéria astral inferior, da qual são compostas as contrapartes dos objetos físicos, e ocupa-se com matéria superior, da qual são feitas as formas de pensamentos e as formas de desejo. Não se trata de ter ele mudado sua localização no espaço.
embora isso seja parcialmente uma verdade, mas de ter mudado o centro de seus interesses. Por isso, a contraparte do mundo físico que ele deixou vai aos poucos se apagando de sua visão, e sua vida se torna cada vez mais uma vida do mundo do pensamento. Seus desejos e emoções ainda persistem, consequentemente, devido à facilidade com que a matéria astral obedece aos seus desejos e pensamentos, as formas que o rodeiam serão, e muito amplamente, a expressão de seus próprios sentimentos, cuja natureza determina, principalmente, a felicidade ou o desconforto de sua vida. Embora não estejamos tratando nesse livro do trecho da vida após a morte, o que é passado no mundo celestial, isto é, no plano mental, ainda assim, a fim de que se compreenda inteiramente o que se está acontecendo ao corpo astral, no plano astral, é aconselhável lembrar que a vida astral é, em grande extensão, um estágio intermediário no ciclo completo da vida e da morte. Uma preparação para a vida no plano mental. Conforme vimos, logo depois da morte física, o corpo astral se liberta. Se o dissermos do ponto de vista da consciência, diremos que Kama Manas foi libertada. Dela, aquela porção de Manas inferior que não está intimamente entretecida com Kama, aos poucos se liberta, levando consigo as experiências apropriadas a serem assimiladas pelo corpo mental superior. Entre mentes, aquela porção de Manas inferior que ainda permanece entretecida com Kama, dá ao corpo astral uma consciência mais ou menos confusa, memória fragmentada dos acontecimentos da vida que acaba de se encerrar. Se as emoções e paixões forem fortes e o elemento mental fraco, então o corpo astral será fortemente energizado e persistirá por muito tempo no plano astral. Mostrará também bastante consciência por causa da matéria mental que está entretecida nele. Se por outro lado a vida terrena que acaba de findar foi antes caracterizada pela mentalidade e pureza do que pela paixão, o corpo astral ficará pouco energizado. Não passará de um pálido simulacro do homem e se desintegrará, perecendo com relativa rapidez. A vida depois da morte, peculiaridades. Se considerarmos as condições da vida astral de um homem, haverá dois fatores importantes a serem levados em conta. 1. Extensão do tempo que ele passa em qualquer subplano particular. 2. O grau de sua conscientização. A extensão do tempo depende da quantidade de matéria pertencente àquele determinado subplano, a qual ele incorpora ao seu corpo astral durante a vida física. Terá que ficar necessariamente no referido subplano até que a matéria a ele correspondente se tenha desprendido de seu corpo astral. Durante a vida física, conforme vimos anteriormente, a qualidade do corpo astral que o homem constrói para si próprio é determinada diretamente pelas suas paixões, desejos e emoções, e indiretamente pelos seus pensamentos, bem como pelos seus hábitos físicos, alimento, bebida, higiene, continência, etc. Um corpo astral vulgar e grosseiro, resultante de uma vida vulgar e grosseira, levará o homem a responder apenas às vibrações astrais inferiores, de forma que depois da morte ele se encontrará sujeito ao plano astral durante o longo e lento processo de desintegração do corpo astral. Por outro lado, um corpo astral aprimorado, criado por uma vida pura e aprimorada, levará o homem a ser insensível às vibrações grosseiras e baixas do mundo astral, responsivo apenas às suas influências superiores. Consequentemente, ele terá muito menor transtorno em sua vida após a morte e sua evolução se processará rápido e facilmente. O grau de conscientização depende do grau até o qual ele vivificou e usou a matéria do subplano particular em sua vida física.
Se durante a vida terrena a natureza animal foi afagada e teve permissão para fazer excessos, se o aspecto intelectual e espiritual foram negligenciados ou sufocados, então o corpo astral ou de desejo persistirá por um longo tempo após a morte física. Por outro lado, se o desejo foi dominado e cerceado durante a vida terrena, ele se foi purificado e treinado para obedecer à natureza superior, pouco haverá então para energizar o corpo astral. E ele rapidamente se dissolverá e desintegrando-se. O homem médio, contudo, de forma alguma, libertou-se de todos os seus desejos inferiores antes da morte, e consequentemente é necessário que tenha um longo período nos vários subplanos do plano astral, para que as forças por ele geradas se exaurem e liberte assim um ego superior. O princípio geral é que, quando o corpo astral exauriu suas atrações em um nível, a parte maior de suas partículas mais grosseiras tombam e ele se encontra com em afinidade com um estado de certa forma superior de existência. Sua gravidade específica, por assim dizer, está constantemente diminuindo e assim vai continuamente subindo da camada densa para as mais leves, detendo-se apenas quando fica exatamente equilibrada a cada tempo. Está em dado subplano no mundo astral é ter desenvolvido sensibilidade das partículas do corpo astral que pertence àquele subplano. Ter perfeita visão do plano astral significa ter desenvolvido sensibilidade em todas as partículas do corpo astral, de forma que todos os subplanos ficam simultaneamente visíveis. Um homem que levou uma vida boa e pura, cujos sentimentos e aspirações foram espirituais, destituídos de egoísmo, não se sentirá atraído pelo plano astral, e se for deixado inteiramente a sós, pouco encontrará que o mantenha ali ou que desperte nele uma atividade. Mesmo pelo período relativamente curto de seu estágio, suas paixões terrenas tendo sido dominadas durante a vida física e sua força de vontade tendo sido dirigida para canais superiores, há pouca energia de desejo inferior para ser descartado no plano astral. Assim, seu estágio ali será muito curto e é mais provável que tenha pouco mais do que uma sonolenta semiconsciência, até que mergulhe no sono, durante o qual seus princípios mais altos finalmente se liberte do corpo astral e ingresse na vida de beatitude do mundo celestial. Se nos expressar mais tecnicamente, diremos que durante a vida física, Manas purificou Kama, com a qual estava entretecida, de forma que depois da morte tudo quanto restou de Kama foi um simples resíduo, facilmente descartável pelo ego, que se está retirando. Um homem assim teria pouca consciência no plano astral. É bastante possível que um homem possa, como resultado de suas encarnações anteriores, ter grande quantidade de matéria astral grosseira em seu corpo astral, mesmo que tenha sido educado e tenha conduzido sua vida de forma a não vivificar aquela matéria grosseira. E embora muito densa matéria possa ter sido descartada e substituída por matéria mais refinada, ainda assim bastante dela ficou. Consequentemente, o homem terá de permanecer em um plano astral inferior durante algum tempo, até que realmente a matéria grosseira seja descartada. Porém, já que tal matéria não foi vivificada, ele terá pouca consciência, dormirá praticamente durante o período em que ali permanecer. Há um ponto conhecido como ponto crítico entre cada par de subestados da matéria. O gelo pode ser levado a um ponto em que o menor acréscimo de calor o tornará líquido efeito. A água pode ser elevada a um ponto em que o menor acréscimo de calor pode transformá-la em vapor. E assim, cada subestado da matéria astral pode ser levado a um ponto de finura no qual qualquer refinamento adicional o transformaria no subestado próximo mais alto. Se um homem fez isso para cada subestado de matéria de seu corpo astral, de forma que ele foi purificado até o último grau possível de delicadeza, então o primeiro toque da força desintegradora
despeça sua coesão e leve à condição original, deixando imediatamente livre para passear ao subplano seguinte. Sua passagem através do plano astral será assim de uma rapidez inconcebível, e ele atravessará o plano de uma forma virtualmente instantânea, seguindo para o estado mais alto do mundo celestial. Todas as pessoas depois da morte têm de passar por todos os subplanos do plano astral em seu caminho para o mundo celestial, mas o serem ou não conscientes de todos eles, em que a extensão o seriam dependerá dos fatores citados. Por essas razões, é claro que a soma de consciência que um homem possa ter no plano astral e o tempo que ali irá passar em seu caminho para o mundo celestial pode variar dentro de limites muito amplos. Alguns que passam ali apenas algumas horas ou dias, outros permanecem por muitos anos e até mesmo durante séculos. Para uma pessoa comum, 20 ou 30 anos no plano astral depois da morte é uma razoável média. O caso excepcional é o da rainha Elizabeth, que tinha um amor tão intenso pelo seu país que só recentemente passou para o mundo celestial, tendo usado o tempo desde sua morte, empenhando-se até pouco tempo sem sucesso em incutir em seus sucessores as ideias que tinha do que devia ser feito pela Inglaterra. Outro exemplo notável foi o da rainha Victoria, que passou muito rapidamente pelo plano astral, seguindo para o mundo celestial. Sua rápida passagem sendo devida indubitavelmente pelos milhões de amorosos e gratos formas de pensamentos que lhe foram enviados, bem como a sua bondade inata. A questão geral do intervalo entre vidas terrenas é complicada. Aqui só poderemos tocar brevemente na porção astral desses intervalos. Para maiores detalhes, o estudante é remetido ao livro A Vida Interior, de Leadbeater. 3 fatores principais têm de ser levados em conta. 1. A classe do ego. 2. A forma de sua individualização. 3. A extensão e natureza de sua última vida terrena. Geralmente falando, um homem que morre jovem terá um intervalo menor do que um que morra na idade avançada, mas é provável que tenha uma vida astral proporcionalmente mais longa, porque muitas das fortes emoções que se exaurem na vida astral são geradas na parte inicial da vida física. Devemos recordar que no mundo astral nossos métodos comuns de medir o tempo mal podem ser aplicados mesmo na vida física. A ansiedade e a dor se estendem por horas que parecem infinitas, e no plano astral essas características se exageram ao centúplo. No plano astral, um homem só pode medir o tempo pelas suas sensações. A falsa ideia da danação eterna veio da distorção desses fatos. Vimos assim que tanto o tempo de permanência como a soma de consciência mantida em cada nível do plano astral dependem muitíssimo do tipo de vida que o homem teve no mundo físico. Outro fator de grande importância é a atitude mental do homem depois da morte física. A vida astral pode ser dirigida pela vontade, tal como pode ser a vida física. Um homem com pouca força de vontade e iniciativa é, tanto no mundo astral como no mundo físico, e muito a criatura do ambiente que criou para si. Um homem determinado, por outro lado, pode sempre fazer o melhor em suas condições e viver sua própria vida apenas apesar delas. Um homem, portanto, não se livra de suas más tendências no mundo astral, a não ser que trabalhe positivamente para esse fim. Se não fizer esforço definido, terá de sofrer necessariamente as consequências dessa sua incapacidade de satisfazer os desejos que só podem ser atendidos por intermédio do corpo físico. Com o correr do tempo, esses desejos diminuem e morrem, simplesmente por causa da impossibilidade de satisfazê-los. O processo, contudo, pode ser muitíssimo acelerado, assim que o homem compreenda a necessidade de livrar-se dos maus desejos que o retêm e faça o esforço necessário para isso. Um homem ignorante do verdadeiro estado das coisas habitualmente fica a remoer seus desejos, encompridando assim a vida desse desejo, e com isso agarra-se desesperadamente às partículas grosseiras da matéria astral por tanto tempo quanto puder, porque as sensações relacionadas com ela parecem mais aproximadas daquelas que dá a vida física e pelas quais ele ainda anseia. O procedimento certo para ele, naturalmente, é matar os desejos terrenos e recolher-se em si mesmo o mais depressa possível.
Mesmo o conhecimento meramente intelectual das condições de vida astral e afinal das verdades teosóficas em geral é de inestimável valor para um homem em sua vida após a morte. É da mais alta importância que depois da morte física um homem possa reconhecer claramente que ele se está recolhendo continuamente em direção do ego e consequentemente que deve libertar seus pensamentos tanto quanto possível das coisas físicas, fixando sua intenção nas coisas espirituais com as quais se ocupará quando em devido tempo passa do plano astral para o plano mental ou mundo celestial. Muitas pessoas infelizmente recusam voltar seus pensamentos para o alto e se agarram aos assuntos terrenos com desesperada tenacidade. Com o passar do tempo, paulatinamente, no curso normal da evolução, elas perdem contato com os mundos inferiores. Contudo, lutando a cada passo no caminho, causam em si próprias muito sofrimento desnecessário e adiam seriamente o seu progresso. Nessa oposição ignorante ao curso natural das coisas, a posse de um cadáver físico da assistência a um homem, tal cadáver servindo como uma espécie de sustentáculo no plano físico. Alguns exemplos típicos da vida astral após a morte ilustraram melhor a natureza e a base lógica daquela vida. Um homem comum, sem destaque algum, nem especialmente bom, nem especialmente mal, de forma alguma é transformado pela morte, mas permanece descolorido como antes. Consequentemente, não terá sofrimento especial, nem especial alegria. Na verdade, pode achar aquela vida bem monótona, porque não tendo cultivado interesses particulares durante a vida física, nenhum interesse tem em sua vida astral. Se durante sua vida física não se ocupou senão de tagarelice vazia do exposto dos negócios ou dos trajos, quando tais coisas não forem mais possíveis, ele se irá encontrar naturalmente com o tempo que lhes pesar nas mãos. Entretanto, um homem que tem fortes desejos de qualidades inferiores, que foi, por exemplo, um bêbado ou um sensual, estará em condições bem piores. Não só seus anseios e desejos permanecerão com ele. Lembremos de que os centros de sensação estão situados em cama e não no corpo físico. Como serão mais fortes do que nunca, porque sua força integral expressa na matéria astral e não se está mais empregando parte dessa matéria para pôr em movimento as pesadas partículas físicas. Estando na mais baixa e depravada condição da vida astral, um homem assim parece com frequência estar ainda suficientemente próximo do físico para ser sensível a certos odores, embora a titilação produzida seja suficiente apenas para excitar ainda mais seu louco desejo e tentalizá-lo ao ponto do frenesi. Porém, como não mais possui o corpo físico através do qual e apenas através dele seus desejos podem ser saciados, aí não tem possibilidade de aplacar sua terrível sede. Daí as inúmeras tradições do fogo do purgatório encontradas em quase todas as religiões, que não deixam de ser adequadas como símbolos para as torturantes condições que descrevemos. Tais condições podem durar por longo tempo, já que só desaparece paulatinamente por exaustão. A base racional e a justiça automática de todo o processo é clara. O homem criou ele próprio as suas condições por suas próprias ações e determinou o grau exato de seu poder e duração. Ademais, essa é a única forma pela qual ele pode livrar-se de seus vícios, porque se reencarnasse imediatamente, iniciaria sua próxima vida precisamente como terminou a precedente, isto é, como escravo de suas paixões e apetites. E a possibilidade de jamais conseguir o domínio de si mesmo estaria consideravelmente reduzida.
Mas tal como as condições são havendo-se exaurido pelos apetites, ele poderá começar a sua própria próxima encarnação, sem a carga em que ele se constitui, e seu ego, tendo recebido uma severa lição, provavelmente fará todos os esforços possíveis para refrear seus veículos inferiores, quanto à repetição daqueles erros. Um ébrio habitual consegue às vezes rodear-se de um véu de matéria etérica e assim materializar-se parcialmente. Pode então sentir o cheiro do álcool. Mas não da mesma maneira pela qual nós o sentimos. Daí ficar ansioso para forçar outros a se embriagarem de forma que ele possa parcialmente entrar em seus corpos físicos e obsedá-los, sentindo através daqueles corpos diretamente o sabor e as outras sensações pelas quais anseia. A obsessão pode ser permanente ou temporária, tal como acabamos de mencionar. Um sensual morto pode agarrar qualquer veículo que consiga furtar a fim de afagar seus grosseiros desejos. Em outras ocasiões, um homem pode obsedar alguém como um ato calculado de vingança. Registrou-se um caso em que um homem obsedou a filha de um inimigo. A melhor maneira de evitar a obsessão ou resistir a ela está no exercício da força de vontade. Quando o fato ocorrer é porque quase sempre a vítima, em primeiro lugar, deixou-se dominar voluntariamente pela influência invasora. O primeiro passo a dar é reagir contra essa submissão. A mente deve colocar-se com firmeza em determinada resistência contra a obsessão, compreendendo fortemente que a vontade humana é mais forte do que qualquer má influência. Tal obsessão é naturalmente muitíssimo afastada do natural e para ambas as partes prejudicial em grau muito elevado. O efeito do uso excessivo do fumo sobre o corpo astral é notável. O veneno de tal forma enche o corpo astral que ele se enrijece sob a sua influência e se torna incapaz de mover-se livremente. Durante algum tempo o homem fica paralisado, capaz de falar, ainda assim privado de qualquer movimento e quase que inteiramente desligado de influências superiores. Quando a parte envenenada de seu corpo astral se exaure, ele emerge naquela desagradável condição. O corpo astral muda as suas partículas, tais como fez o corpo físico, mas nada há que corresponda a comer ou digerir alimento. As partículas astrais que se desprendem são submetidas por outras, tiradas da atmosfera ambiente. Os desejos puramente físicos que trazem a fome e a sede já não existem ali, mas o desejo do glutão que quer ter a sensação do paladar e o desejo do ébrio pelas sensações que seguem a absorção do álcool, sendo ambos astrais ainda persistem e, como ficou dito antes, podem causar grande sofrimento devido à ausência do corpo físico, somente através do qual tais desejos podem ser satisfeitos. Muitos mitos e tradições existem exemplificando as condições descritas. Um deles é o de Tântalo, que sofreu sede enlouquecedora e estava condenado a ver a água recuar exatamente quando ia tocar-lhe os lábios. Outro exemplo, tipificando a ambição, é o de Sísifo, condenado a rolar uma pesada pedra até o topo de uma montanha e vê-la rolar novamente para baixo. A pedra representa os planos ambiciosos que tal homem continua a formar, apenas para compreender que não tem um corpo físico com que possa levá-los adiante. Ele acaba finalmente por exaurir sua egoística ambição, compreende que não precisa rolar sua pedra e deixa que ela fique em paz na base da montanha. Outra história é a de Títio, um homem que foi amarrado a um rochedo e tinha seu fígado bicado por abutres que o comiam. Mas aquele fígado tornava a crescer sempre, tão depressa quanto era comido. Isso simboliza o homem torturado pelas bicadas do remorso trazido por pecados cometidos na terra. O pior que o homem comum do mundo habitualmente arranja para si próprio depois da morte é uma existência inútil, altamente cansativa, sem interesses racionais. Sequela natural de uma vida desperdiçada em autossatisfação, futilidades e falatórios ociosos aqui na terra. As únicas coisas
de que gosta já não lhe são possíveis, porque no mundo astral não há negócios a fazer. E embora possa ter todo o companheirismo que deseja a sociedade agora, para ele uma coisa muito diferente, porque todas as suas pretensões no que a ela se refere estão habitualmente baseadas neste mundo já não são possíveis. O homem faz assim para si mesmo seu próprio purgatório, seu próprio céu. E tais coisas não são lugares, mas estado de consciência. O inferno não existe, é apenas uma ficção da imaginação teológica. Nem o purgatório nem o inferno podem ser eternos, porque uma causa finita não pode produzir resultado infinito. Apesar disso, as condições do pior tipo de homem depois da morte talvez seja melhor descrito pela palavra inferno, embora tais condições não sejam interminas. Assim, por exemplo, acontece às vezes que um assassino é seguido por sua vítima, jamais podendo escapar dessa presença obsessionante. A vítima, a não ser que também ela seja de tipo inferior, está envolvida em inconsciência, e essa mesma inconsciência parece acrescentar um novo horror àquela perseguição mecânica. Tais fatos não acontecem arbitrariamente, mas são o resultado inevitável de causas postas em movimento pelas pessoas. As lições da natureza são severas, mas como o andar do tempo revela-se misteriosa, revelam-se misericordiosas, porque levam à evolução da alma e são rigorosamente corretivas e salutares. Para a maioria das pessoas, o estado em que se encontra após a morte é muito mais feliz do que a vida que tiveram sobre a terra. A primeira sensação de que o morto tem consciência é habitualmente a de uma liberdade maravilhosa e deleitante. Não há para infligi-lo, não lhe são impostos deveres, a não ser que ele próprio se imponha. Observando o caso desse ponto de vista, está claro que há ampla justificativa para a afirmação de que as pessoas fisicamente vivas, sepultadas e comprimidas em corpo físico, estão no verdadeiro sentido muitíssimo menos vivas do que aquelas que habitualmente chamamos mortas. Os chamados mortos são muito mais livres e estando menos constrangidos pelas condições materiais, podem trabalhar com muito mais eficiência e cobrir campo maior de atividade. Um homem que não permitiu a redistribuição de seu corpo astral está livre de todo o mundo astral, não o encontra exageradamente povoado, porque o mundo astral é muito maior do que a superfície do mundo físico, e sua população é de certa forma menor, sendo a vida média da humanidade do mundo astral mais curta do que a média da vida no mundo físico. Além dos mortos, há ainda no plano astral cerca de 1/3 de vivos que deixaram temporariamente seu corpo enquanto dormem. Embora todo o plano astral esteja aberto a qualquer dos seus habitantes que não permitiriam a redistribuição do seu corpo astral, ainda assim a grande maioria permanece próxima da superfície da Terra. Passando para um tipo superior de homem, podemos considerar um que tem algum interesse de natureza racional, isto é, música, literatura, ciência, etc. Não mais existindo necessidade de passar uma grande proporção de cada dia ganhando a vida. O homem está livre para fazer precisamente aquilo do que gosta, tanto quanto for capaz de realização sem a matéria física. Na vida astral é possível não só ouvir os maiores músicos, mas ouvir muito mais música do que antes, porque há no mundo astral outras e mais amplas harmonias do que os ouvidos físicos relativamente embotados podem captar. Para o artista, todo o encantamento do mundo astral superior está aberto para seu gozo. Um homem pode rapidamente e facilmente mover-se de um lugar para outro e ver as maravilhas da natureza com muito maior facilidade, é óbvio, do que jamais poderia fazê-lo no plano físico. Se ele é historiador ou um cientista, as bibliotecas e os laboratórios do mundo estão à sua disposição. Sua compreensão dos processos naturais será mais completa do que jamais fora, porque ele agora pode ver tanto o interior como o exterior dos trabalhos e muito mais. Muitas das causas das quais antes apenas conhecia os efeitos,
Em todos esses casos, sua satisfação é grandemente aumentada porque não há fadiga possível. Um filantropo pode continuar seu trabalho beneficente mais vigorosamente do que jamais o fizeram, sob melhores condições do que no mundo físico. Há milhares de criaturas que ele pode auxiliar e com a maior certeza de estar proporcionando real benefício. É bastante possível para qualquer pessoa, depois da morte, dispor-se ao estudo no plano astral, adquirindo assim ideias inteiramente novas. Desta forma, há pessoas que podem tomar conhecimento de teosofia pela primeira vez no mundo astral. Aí existe um caso em que uma pessoa dedicou-se ao estudo da música naquele plano, embora tal coisa seja pouco comum. Em geral, a vida no plano astral é mais ativa do que no plano físico, sendo a matéria astral mais vitalizada do que a matéria física, e a forma apresentando-se mais plástica. As possibilidades, tanto de entretenimento como de progresso, são sob todos os aspectos muito maiores no plano astral do que no plano físico. Tais possibilidades, porém, são de uma classe mais elevada e exigem inteligência maior para se fazerem proveitosas. Um homem que durante sua estada na Terra devotou todo o seu pensamento e toda a sua energia apenas às coisas materiais, pouco provavelmente terá capacidade para se adaptar a condições mais adiantadas, pois sua mente, semi-atrofiada, não será forte o bastante para captar as possibilidades mais amplas de uma vida maior. Um homem cuja vida e interesse foram de tipo superior estará em condições de fazer o progresso maior em poucos anos de vida astral do que jamais poderia fazer nos anos de uma longa das vidas físicas, sendo os prazeres astrais muito maiores do que a do mundo físico. Há o perigo de que as pessoas se voltem para eles, em prejuízo do caminho do progresso. Mesmo as satisfações da vida astral, entretanto, não apresentam sério perigo para os que compreenderam um pouco daquilo que é mais alto. Depois da morte, o homem deve tentar passar através dos níveis astrais o mais rapidamente possível, de forma compatível com a sua utilidade, e a não ceder aos refinados prazeres que eles oferecem, como não cederia ao do mundo físico. Qualquer homem desenvolvido e sob todos os aspectos tão ativo durante a vida astral, após a morte, como foi em sua vida física, pode indiscutivelmente ajudar ou bloquear o seu próprio progresso e o de outros, tanto após a vida como antes, e consequentemente está todo o tempo gerando karma da mais alta importância. Na verdade, a consciência de um homem que está vivendo inteiramente no mundo astral é habitualmente muito mais definida do que o foi durante a sua vida astral quando adormecido, o que o capacita mais a pensar e a agir com determinação, de forma que suas oportunidades de criar bom ou mau karma são maiores. Em geral, pode-se dizer que um homem é capaz de criar karma onde quer que sua consciência esteja desenvolvida, ou onde quer que possa agir ou escolher. Assim, as ações realizadas no plano astral podem produzir frutos kármicos para a próxima vida terrena. No mais baixo dos subplanos astrais, tendo outras coisas a distrair-lhe a atenção, um homem pouco se preocupa com o que acontece no mundo físico, a não ser que quando busca antros de vício. No subplano seguinte, o sexto, estão homens que, enquanto vivos, centralizaram seus desejos e pensamentos principalmente nos assuntos mundanos. Consequentemente, ainda pairam em torno das pessoas e lugares com as quais estiveram ainda ligados quando na Terra, e podem ter consciência de muitas coisas sobre eles. Nunca, todavia, vem a própria matéria física, mas sempre a sua contraparte astral. Assim, por exemplo, um teatro cheio de gente tem sua contraparte astral que é visível às entidades astrais. Não poderia, contudo, ver tais como os vemos, os costumes, as expressões dos atores e as emoções dos artistas, já que são simulados e não reais, e não podem fazer impressão no plano astral. Os que estão no sexto subplano, que fica
sobre a superfície da Terra, encontra-se rodeado pelas réplicas astrais das montanhas, árvores e lagos que fisicamente existiam. Nos 2 subplanos seguintes, o quinto e o quarto, essa consciência dos acontecimentos físicos também é possível, embora em grau que vai rapidamente diminuindo. Nos 2 subplanos seguintes, o terceiro e o segundo, o contato com o plano físico só pode ser obtido por esforço especial de comunicação através de um médium. Do primeiro subplano mais alto mesmo, a comunicação através de um médium seria muito difícil. Os que vivem em subplanos mais altos quase sempre se imunem das cenas que desejam. Assim, num trecho do mundo astral há homens que os rodeiam de paisagens de sua própria criação. Outros aceitam paisagens já feitas, construídas por outros. A casa em que os homens constroem para si cenas descritas em suas várias escrituras religiosas, tentando a desajeitada fabricação de joias, nascendo de árvores, de mares, de vidros, mesclados com fogo, de criaturas cheias de olhos por dentro, e de deidades com centenas de braços e cabeças. No lugar que os espíritas chamam terra de verão, as pessoas da mesma raça, da mesma religião, tendem a manter-se reunidas depois da morte, tal como era na vida terrena, de forma que há uma espécie de rede de terras de verão sobre o país a que pertenceram as pessoas que os criaram, sendo formadas comunidades amplamente diferentes umas das outras, tais como se dá em comunidades semelhantes na Terra. Isso se deve não só à afinidade natural, mas também ao fato de que as barreiras da linguagem ainda não existem no plano astral. Esse princípio se aplica realmente ao plano astral em geral. Assim, uma seção espírita no Ceilão verificou-se que as entidades que se comunicavam eram budistas e que, para além do túmulo, tinham concentrado a confirmação de suas preconcepções religiosas, exatamente como os membros das várias seitas cristãs na Europa. Os homens encontram no plano astral não apenas suas formas de pensamento, mas as que foram feitas por outros, sendo estas, em alguns casos, o produto de gerações de pensamento de milhares de pessoas, todos seguindo a mesma linha. Não é fora do comum para os pais empenharem-se em imprimir seus desejos sobre os filhos, isto é, no que se refere a algum relacionamento especial que eles desejam. Tal influência é insidiosa, já que um homem comum pode tomar uma pressão contínua como seu próprio desejo subconsciente. Em muitos casos, os mortos se constituíram em anjos de aguardo dos vivos, mães muitas vezes protegendo seus filhos, maridos protegendo suas esposas e assim por diante, durante muitos anos. Em outros casos, um escritor ou compositor musical mortos podem imprimir suas ideias sobre um escritor ou um compositor que esteja no mundo físico, de forma que muitos livros levados ao crédito dos vivos são realmente o trabalho dos mortos. A pessoa que realmente escreve pode estar consciente da influência ou pode estar inteiramente inconsciente dela. Um romancista conhecido diz que suas histórias lhe surgem não sabe de onde, e que na realidade não são escritos por ele, mas através dele. Reconhece isso. Há muitos outros, provavelmente da mesma situação, porém que são inconscientes dela. Um médico que morre muitas vezes continua depois da morte a interessar-se pelos seus pacientes, tentando curá-los lá do outro lado, ou sugerir ao seu sucessor métodos de tratamento que, com suas faculdades astrais recentemente obtidas, sabe que lhes serão úteis. Embora a maioria das pessoas boas, comuns, que morrem de morte natural, deixam de ser provavelmente qualquer consciência do que quer que seja físico, deixem de ter provavelmente qualquer consciência do que quer que seja físico, já que atravessam rapidamente os estados inferiores antes de terem despertado a consciência astral. Ainda assim, mesmo entre essas pessoas, algumas podem ser atraídas de volta a ter contato com o mundo físico em virtude da grande ansiedade sobre alguém que ali ficou. O desgosto de parentes e amigos também pode atrair a atenção de quem passou para o plano astral e tende a trazê-lo de volta ao contato com sua vida terrena. Essa tendência a descer
cresce com o uso e o homem irá, com certeza, usar sua vontade para se manter ligado ao mundo físico durante algum tempo. Seu poder de observar as coisas terrenas aumentará, mas a seguir irá diminuindo e ele sofrerá provavelmente ao sentir esse poder evadindo-se dele. Em muitos casos, as pessoas não só causam a si próprias uma quantidade imensa de dor inteiramente desnecessária, mas também, com frequência, prejudicam seriamente aqueles pelas quais choram com intenso e incontrolado desgosto. Durante todo o período da vida no plano astral, seja ela curta ou longa, o homem está ao alcance das influências terrenas. Nos casos que acabamos de mencionar, a dor apaixonada e o desejo de amigos da Terra enviam vibrações ao corpo astral do homem que morreu e assim alcançam e acordam sua mente humana inferior, acordando assim de seu estado sonhador para a recordação vivida na vida terrena. Ele pode tentar comunicar-se com seus amigos da Terra, possivelmente através de um médium. Tal despertar é muitas vezes acompanhado de agudo sofrimento, seja como for, o processo natural de recessão do ego é retardado. O ensinamento oculto nem por um momento assemelha que se esqueça o morto, nem por um momento aconselha que se esqueça o morto, mas sugere que a lembrança afetuosa dele é uma força que, se dirigida apropriadamente na intenção de ajudar seu progresso em direção ao mundo celestial, e sua passagem através de um estado intermediário pode ser de real valor para ele, enquanto os lamentos não só são inúteis, mas prejudiciais. É com o instinto verdadeiro que a religião hindu realiza suas cerimônias Shraddha e a Igreja Católica suas preces pelos mortos. As preces, como as cerimônias que os acompanham, criam elementais que golpeiam o corpo astral da entidade camalóquica e apressam-lhe a desintegração, dirigindo assim para o mundo celestial. Quando, por exemplo, uma missa é oferecida com a definida intenção de ajudar a pessoa morta, ela será, sem dúvida, beneficiada pelo afluxo de força. O pensamento forte fixado nela atrai inevitavelmente sua atenção. E quando é atraída, a igreja toma parte na cerimônia e goza de uma boa porção de seus resultados, mesmo que ainda esteja inconsciente. A vontade do padre e suas orações dirigidas numa corrente de força para a pessoa em questão. Mesmo a sincera oração geral pelo bem dos mortos como um todo, embora seja provavelmente vaga e portanto menos eficiente do que um pensamento mais definido, tem ainda no produto adicional um efeito cuja importância seria difícil exagerar. A Europa pouco sabe do quanto deve aquelas grandes ordens religiosas que se devotam noite e dia a orações contínuas pelos fiéis desaparecidos. O corpo astral Arthur Power